salmo feito por um rei em Israel. E se você for olhar no capítulo 18 e 19 de 2 Reis, e também no livro o capítulo 32 de 2 Crônica, você vai identificar quem é esse rei. Ele compõe o Salmo 46, ele compõe o Salmo 48, e esse rei é o rei Ezequias. Ele que compôs esse salmo e foi introduzido esse salmo para os levitas de Corá, para que pudesse, em tom de soprano, ou seja, em tom alto, de tom alto, pudesse ser cantado, pudesse ser louvado e adorado ao Senhor. E nós queremos, então, juntos aqui, ler esse salmo mais uma vez. Agora, deixando aqui registrado, gravado, para aqueles que haverão de ouvir mais uma vez essa mensagem, outros irmãos, em outros lugares que recebem também essa mensagem, que seja edificante para as nossas vidas, ver esse Salmo 146. E o tema da mensagem que quero deixar é 3 ações de Deus. 3 ações de Deus a partir do Salmo 46. Nós vamos visitar o Salmo e ele, por si só, vai falar dessas 3 ações de nosso Deus. E diz assim o Salmo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está lá, no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuam na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ó Senhor, obrigado pela tua palavra. Que essas letras pulem em nossos corações como sementes e que encontrem uma terra boa, de maneira que essa terra, ao receber essa semente, pela água do teu Espírito, possa produzir os frutos que glorificam o teu nome. Os nossos corações, como boa terra, estão sedentos dessa semente. Age pelo teu poder, Espírito Santo de Deus, em nossas vidas. Queremos aprender quais são as tuas ações em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, esse é um dos mais belos hinos salmodiados na Bíblia. Inclusive, alguns dizem que, a partir desse salmo, o reformador Martinho Lutero escreveu o grande hino da Reforma Protestante, chamado Castelo Forte é o Nosso Deus. Certamente, o contexto dá a possibilidade de que esse salmo seja escrito em um período em que Deus trouxe livramento a Jerusalém do império dos assírios. Aquele tempo em que os assírios estavam tentando invadir e destruir Jerusalém, no reinado do rei Ezequias. Nós podemos encontrar lá em 2 Crônicas, capítulo 32, esse registro. Isaías também descreve no capítulo 36 e no capítulo 37 de Isaías o contexto da escrita desses salmos. Você vai ver o quanto esse salmo é proveitoso, o quanto o rei Ezequias escreve de forma poética esse salmo, como também escreve o Salmo 47 e o 48. Também são salmos escritos pelo rei Ezequias. E ele escreve dentro desse contexto
no contexto do livramento de Deus contra os inimigos assírios. Só que ele também registra, nesse Salmo 46, as ações desse livramento, como o poder de Deus se manifestou para trazer libertação, para trazer livramento, para trazer segurança, para trazer paz ao povo de Israel. E o interessante é que esse texto, esse Salmo 46, ele demonstra Deus quem ele é, demonstra Deus como ele está e demonstra como esse Deus faz a obra, opera, manifesta. É um Deus de ação, é um Deus que se move, não é um Deus inanimado, estático, inerte, parado, imóvel, improdutivo, impotente. Não, esse salmo fala de um Deus ativo, dinâmico, que nos garante força, ânimo, disposição, que nos garante segurança, que tem cuidado de nós como seu povo. É um Deus que governa, é o Deus que está no comando, no controle. É um Deus que age e o mundo está em suas mãos, o universo está em suas mãos e os seus propósitos são concretizados, porque ele trabalha para nos sustentar, ele trabalha para prover as nossas vidas, ele trabalha para preservar todas as coisas segundo os seus propósitos. Esse é o nosso Deus. É um Deus que age. É um Deus que está acima de tudo e de todos. E é Deus operante. E a primeira coisa que nós vamos encontrar está da ação de Deus é que o próprio texto, se você for visitar, e eu te aconselho que você possa continuar com sua Bíblia aberta, você vai ver que no versículo 1 vem a primeira ação de Deus. O que é que o texto diz? O texto diz que Deus é. Deus é. Portanto, a primeira ação é a descrição de quem estamos lidando, de quem o texto está se referindo, de quem o texto está apontando como aquele que traz a resposta em meio às aflições, em meio às adversidades. E a definição que é dada pelo próprio rei Ezequias, no Salmo 46, é que Deus é nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente na tribulação. E aí precisamos olhar, então, o que significa esse refúgio, o que significa essa fortaleza, o que significa esse socorro bem presente. Pode ser que a gente não consiga identificar, nem mensurar esse versículo 1 do texto do Salmo 46, porque no nosso contexto geográfico, a gente não convive muito com fortalezas, a gente não convive muito com torres, nós não convivemos muito com uma estrutura geográfica de rochas, mas a gente pode imaginar e avaliar o que isso representa para um povo judeu. Para a estrutura geográfica de Israel, o que significaria para o rei e para o povo de Israel descrever Deus como fortaleza. Fortaleza, irmãos, para o costume e para a cultura do Oriente Médio, sobretudo ali da Palestina, é o lugar de refúgio, é o lugar de abrigo, é o lugar de amparo. Diante de tantas geografias desérticas que existe ali na Palestina, quando alguém encontrava uma fortaleza, era o mesmo que encontrar um lugar seguro para escapar dos males que tinha ali no deserto. Era um abrigo para amparar contra o perigo. E aqui o salmista ele está dizendo que Deus é o abrigo seguro. Ele é o amparo. Ele é o lugar que devemos nos refugiar. Isaías, inclusive, no capítulo 32, versículo 2, ele diz
e será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E a gente pode muito bem imaginar que em diversos salmos é sempre manifesto a descrição de Deus como uma sombra, como alguém que está ali perto de nós, que é parte de nós mesmos, porque a sombra é o reflexo de nós mesmos. E aqui o texto diz que ele é o nosso refúgio. O nosso refúgio está no Senhor. Torre forte, como diz o sábio Salomão, em Provérbios 18:10, diz que torre forte é o nome do Senhor para aquele que correrá, o justo, e estará em alto retiro. Irmãos, praticamente em cada parte desses salmos, o rei Ezequias finaliza trazendo essa descrição. Você vai ver em cada parte desse salmo, ele vai concluir dizendo que Deus, ele é refúgio, ele é socorro. A frase, ela se repete para, literalmente, inculcar na cabeça do rei e na cabeça do povo de Israel e na cabeça de todos os leitores desse texto, de que nós não podemos esquecer quem o Senhor é. Essa é a primeira ação. Deus é fortaleza e refúgio e socorro. E aqui ele está chamando a atenção de que no momento de tribulação, no momento de aflição, no momento de adversidade, é para os braços do Senhor, é para a sua sombra, é para o seu esconderijo, é para o seu refúgio que nós devemos buscar. Os irmãos lembram que a semana passada nós falamos sobre a necessidade de nós buscarmos a presença do Senhor como alguém que nos traz segurança, que nos traz proteção, e que muitas vezes a gente perde muito tempo lidando com adversidades e lutas, buscando meios, buscando até o outro humano, um conselho, uma orientação, quando na realidade nós podíamos ir diretamente na fonte, naquele que é a resposta, naquele que é o abrigo, naquele que é uma resposta protetora para as nossas vidas. O salmista encontra-se em segurança, com coragem para confiar no Senhor e para superar as adversidades. Eu diria que nos dias em que estamos vivendo, e cada um no seu contexto, cada um nas suas adversidades, irmãos, nós precisamos buscar esse lugar seguro. E não existe lugar seguro mais do que nos braços do Senhor. É buscar a sua presença. Não podemos perder tempo em ver meios ou achar que podemos encontrar meios para trazer uma solução para os nossos problemas, para as nossas angústias, para as nossas enfermidades, para as nossas tristezas, decepções, para as adversidades e aflições que estamos vivendo na vida. Irmãos, sem dúvida, um irmão encoraja, a igreja é canal para isso, mas, acima de tudo isso, nós precisamos buscar a fortaleza que é o Senhor. O Senhor é lugar seguro, é refúgio, é amparo, é abrigo e é fortaleza. Fortaleza é um lugar fortificado, é um lugar seguro, é um lugar inabalável, é um lugar onde nós temos a qualidade de ser fortalecido. Porque quem se resguarda dentro de uma fortaleza, ele é protegido e ele é fortalecido para lidar com as adversidades. E muitas vezes a gente não consegue imaginar isso, mas nós que já caminhamos aí por alguns lugares, já conhecemos alguns castelos, né? Nós já tivemos aqui pessoalmente, quanto família, no Castelo de Viana, lá em Portugal, a gente percebe que é uma fortaleza. No Castelo de Vini também nós tivemos, e a gente sabe o que é viver dentro de uma fortaleza. A gente se sente protegido.
Praticamente dentro de uma fortaleza existe uma cidade. E essa visão também que o próprio rei Ezequias estava tendo de Jerusalém, porque Jerusalém era cercada, protegida, guardada. E ali havia as pessoas que viviam ali dentro da cidade, protegida e guardada, mas não guardada pelas rochas que a cercavam, não pelos muros imensos, imensuráveis, que ainda há até hoje um vestígio lá do Muro das Lamentações, que a gente vê o tamanho, a dimensão. Não. Mais do que isso, o salmista via a presença do Senhor como um lugar seguro, como um lugar que fortalece, como um lugar que anima, que dá disposição. Aqui o Senhor está falando sobre isso, e o profeta Naum, no capítulo 1, versículo 7, diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Irmãos, as fortalezas humanas são falhas. As pessoas colocam suas fortalezas nos seus recursos, nas suas condições, nos seus bens, na sua posição, mas isso tudo falha, tudo isso é destrutivo. Nós precisamos aprender que a nossa fortaleza está em Deus e Ele é inabalável. E é sempre um Deus forte que nos fortalece. A gente canta sobre isso. A gente declara sobre isso. É preciso agora viver, principalmente, sobretudo, nos dias de tribulação e aflições que todos nós estamos passando e que nós precisamos aprender a ver o Senhor como fortaleza e refúgio para os dias vindouros que virão, que não vêm, não têm sido esperados dias bons. A Covid veio apenas para lembrar o homem que ele não tem o controle de nada. A Covid vem apenas para lembrar o homem que ele não tem recursos, ele não tem capacidade, ele não tem intelecto, ele não tem QI, ele não tem nada que possa fazer, porque quando a enfermidade chega, ricos, pobres são afetados e são ceifados. A Covid veio para mostrar que não há segurança em nada dessa terra. Mas nós não somos assim. É isso que o salmista está lembrando. Nós não somos assim. E o mais interessante é que ele vem atrelando a esse fato de que Deus é fortaleza, Deus é refúgio, ele vem acrescentando a ideia de que é um auxílio presente a todo tempo, quando ele diz que ele é socorro presente. Socorro significa a ajuda, o auxílio imediato. É interessante ver essa expressão ligando a palavra socorro com a expressão bem presente. E alguém pode até questionar, mas por que então acontecem algumas coisas com o crente? Por que algumas dificuldades nós passamos? Por que muitas vezes sobrevém a nossas vidas uma enfermidade terrível que nos destrói, que tira nosso ânimo, nossa disposição? Por que entramos em um tempo de desemprego? Por que entramos numa questão de sofrimento moral, emocional, sentimental? Por que passamos por essas adversidades? Por que passamos por essas lutas? Se o Senhor disse que Ele é o socorro, porque Ele não veio nos socorrer. Irmãos, porque é muito claro em ver que o Senhor é socorro presente na perspectiva dos seus propósitos para a sua igreja, para a minha vida, para a sua vida. Não é que ele nos abandona, mas é porque ele permite que as adversidades venham para nossas vidas, para que realmente a gente possa compreender que ele é o socorro, que ele é a fortaleza, que ele é o refúgio, em que nada que possamos fazer é suficiente capaz de dar aquilo que só ele pode nos dar. Deus é refúgio e fortaleza em meio às calamidades, em meio às tribulações, em meio às aflições. E o texto diz no versículo 40, o capítulo 46, versículo 2, diz que, portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne
e os montes se abalem no seio dos mares. Irmãos, isso era muito comum. É muito comum na geografia palestina acontecerem esses fenômenos físicos, esse aspecto dessas calamidades que vinham por conta da própria posição geográfica em que a região da Palestina está. Mas que o Senhor lembra ao seu povo, lembra ao povo de Israel, que ele continua sendo a fortaleza em meio às calamidades. Por mais que estejamos passando por desastres, sejam esses que estamos vivendo, um desastre de um vírus que tem afetado o mundo inteiro, sejam desastres que venham nos aspectos biológicos, climáticos, sociais, econômicos, nós precisamos lembrar que, por mais que essas coisas absurdas venham a acontecer, o Senhor continua sendo aquele que é a nossa fortaleza e o nosso refúgio. Os terremotos da vida, os abalos da vida, os sofrimentos, as angústias, que todos nós estamos pacíficos a passar, nos ensinam a confiar mais no Senhor. Ezequiel estava lembrando tão somente o cativeiro e as lutas que vinham passando com o povo assírio, as adversidades, os terremotos causados por aquele império que tentava assolar e destruir a Israel. Mas ele estava lembrando que o Senhor é socorro, é refúgio, é fortaleza. O apóstolo Paulo, muito mais além de tempo e além da perspectiva de entender o contexto do que o Senhor é, no versículo 1 de 46 do Salmo, ele vai além dizendo que porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8, 37 a 39. Por mais que estejamos vivendo dias difíceis e que virão dias mais difíceis para provar a nossa fé, a nossa dependência, o nosso clamar e o nosso socorrer diante do Senhor, precisamos confiar nele, esperar nele. Não devemos nos temer. Não devemos temer. Os diversos conflitos, as diversas adversidades, os transtornos e os terremotos da vida que cabe a cada um de nós que vivemos sobre essa terra que está sob maldição, esta terra que está em condição de degradação, nós vamos viver como estamos vivendo dias difíceis. Mas não devemos temer, porque o Senhor é o nosso socorro, porque o Senhor é o nosso refúgio, porque o Senhor é a nossa fortaleza. Ainda mais que as águas rujam e perturbem, ainda que os montes se abalem, quando diz o versículo 3, os diversos conflitos, as diversas lutas que haveremos de passar no contexto de uma sociedade completamente anticristã, como ouvimos aqui na palestra sobre a ideologia de gênero, por mais que estejamos vivendo em dias em que parece que tudo isso perturbem a nossa vida, nós precisamos lembrar que o Senhor está conosco. Por mais que as montanhas estremeçam e o mar ruge, os mares se elevem totalmente, literalmente, de forma figurada e de forma literal, nós precisamos lembrar que o Senhor cuida de nós. Por isso que no versículo 4, ele fala agora de um rio tranquilizador. No versículo 2, versículo 3, diz que ele é Deus que faz maravilhas, porque ele é Deus que nos fortalece, é o nosso refúgio, é o nosso socorro, e por mais que as adversidades do versículo 2 e do versículo 3 venham sobre nós, há um rio tranquilizador que entra, que adentra, que está no meio, que habita, que jorra no meio da cidade. E o salmista inclui 3 vocábulos muito interessantes no versículo 3, no versículo 4, ele diz: ruge, empolace, precipite,
tudo que vem acontecer com os mares, com o oceano, de forma literal. Como nós já estamos vendo aí a natureza se manifestando, como também sendo isso de uma forma figurada, como se essas questões que envolvem o oceano e os mares sejam questões figuradas, que venham como uma luta, como uma doença, que parece que é um oceano que se levanta contra a gente. Nós precisamos lembrar que o Senhor é refúgio, é socorro, que nós estamos pacíficos a essas adversidades da vida. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada dos Altíssimos, santuário da morada do Altíssimo, um rio gentil, em contraste com o mar revolto, representando aqui os atos restauradores e a bênção de Deus que dá aos homens a vida e a razão de viver. E o termo rio é a palavra nerrar, que é a ideia de um rio perene, tranquilo, em contraposição à palavra mares, que é nachal, que significa um tempo revolto, um lugar de trevas, de angústia, de terror. Por mais que estejamos vivendo dias difíceis, Deus é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, é o nosso socorro, e ele vem com um rio tranquilizador que nos faz estar diante dele, seguro, na cidade de Deus. Mas a segunda ação está no versículo 8. A primeira ação é que Deus é refúgio, fortaleza, socorro em meio aos transtornos da vida. E ele vem trazendo um espírito de tranquilidade pela ação do rio, que é o seu espírito em nós. E o versículo 5 diz, agora a segunda ação, Deus está. Deus está. Isso é uma afirmação. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. E aí vem mais uma vez a expressão usada do cântico que antecedeu essa mensagem, que diz que Jeová é, de fato, Jeová chamar. Deus está aqui. Jeová está presente. O Senhor está ali. O Senhor está em nós. E é por isso que nós não somos abalados. Irmãos, esse é um princípio inegociável para viver a vida cristã, para caminhar a caminhada do discipulado nesses últimos dias que virão o anticristo, que virão tudo contra a igreja e tudo aquilo que se chama pelo nome do Senhor. Nós precisamos estar cientes de que o Senhor está conosco. E estar conosco não é uma questão apenas idiomática, não é uma questão apenas folclórica, não é uma questão apenas espiritualizada, mas é um Deus presente dentro de nós que é representado por um relacionamento diário com Ele. Deus está no meio dela, no meio da cidade. E lá mais adiante o evangelista João diz que essa cidade é a Nova Jerusalém, é a igreja do Senhor. Nós não somos abalados porque o Senhor está conosco, e já demos a explicação dessa palavra quando o salmista diz que ele nos ajudará antemanhã. Isso significa que nem o dia amanheceu, o Senhor já está nos cuidando de nós. Deus é Jeová chamar, Deus presente. Essa expressão que Ezequiel, no capítulo 48, versículo 35, dá para o Senhor, é Deus presente. E ele é Deus presente, que vem como um rio no meio da cidade, conferindo a essa cidade a vida e a bênção, a paz e a tranquilidade, a provisão e o socorro seguro. Por mais que os terremotos, os mares se revoltem, os povos se levantem os inimigos da igreja, por mais que as adversidades que estejamos passando, seja no campo da enfermidade, do desemprego, da crise familiar, por mais que estejamos passando por adversidades vindas dessa sociedade ante Deus, nós precisamos ter ciência de que Deus está conosco. E ele disse que o seu nome seria chamado Deus Emanuel, Deus conosco. O Senhor
está ali, no meio da cidade. E quando alguma coisa vier a ameaçar a minha vida e a sua vida, Yahvé absorve o impacto dessa crise, dessa luta, desse ataque, ele nos ajudará. É isso que o rei Ezequias está dizendo. Por mais que a Síria se levante contra mim, o Senhor, Deus presente, ele me ajudará antes mesmo que eu venha pensar em como reagir contra os ataques. Ele cuidará de mim. Deus está no meio da igreja. Deus está no seu povo. Deus está no meio da família de Cristo. Deus está no meio dos nossos relacionamentos, nossos casamentos, nossas famílias. Deus está dentro de nós pelo poder do Espírito Santo presente em nossas vidas. E Ele está dentro de nós trabalhando, agindo. E o próprio profeta Isaías, em uma expressão maravilhosa, muito encantadora, no capítulo 64, versículo 4, que eu acho uma das grandes expressões do profeta Isaías, diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com seus ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha por nós. Se você está esperando em Deus, descansando em Deus, tenha certeza que Ele está trabalhando para a provisão, para a proteção, para a sua segurança e a minha segurança. Deus está trabalhando porque está no controle de tudo. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 22 e 23, diz: Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna os juízes da terra coisas vãs. É esse nosso Deus que trabalha por nós, é Deus presente, trabalhando a nosso favor, nos ajudando a superar esses dias difíceis, porque ele mesmo diz, lá no capítulo 10 do Evangelho de João, que teríamos aflições, mas que não deveríamos temer, porque ele estaria conosco. Os dias são difíceis, irmãos. E não há esperança de dias melhores, mas o Senhor, Jeová, chamar, ele está conosco, trabalhando a nosso favor, e nos lembra de que nada que o universo, nada que esse mundo, nada que o anticristo, os falsos profetas e toda a sociedade se levante contra a igreja, nada vai nos abalar, porque ele cuida de nós, ele age a nosso favor, ele está no controle, ele está no governo, Deus continua controlando todas as coisas, por mais que a gente não entenda, por mais que a gente não compreenda, por mais que a gente não enxergue, confie e tema apenas o Senhor. Deus está no governo, Deus está no comando e no controle de todas as coisas, e todas as coisas estão cooperando para os seus propósitos. O mundo não está aí jogado ao acaso. Ele está sendo conduzido pelo Deus maravilhoso que é o nosso Deus. Deus, ele é a fortaleza. Deus está conosco. E, por fim, o Salmo, aí também, no versículo 6, diz que Deus faz. A primeira ação é que Deus é. A segunda ação é que Deus está. A terceira ação é que Deus faz. E o texto diz: bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Irmãos, a experiência de Ezequias com a luta contra o Império Assírio era muito clara em ver como o poder de Deus, através da sua palavra e da sua presença, manifestava vitória ao povo de Israel. Na história de Israel, quantas vezes Deus agiu, fez, operou maravilhas de forma extraordinária para mostrar que ele é capaz de fazer. E as diversas guerras que guerreamos, Deus faz cessar. Ele põe termo à guerra.
até os confins do mundo, ele quebra o arco e despedaça a lança, ele queima os carros de fogo, como diz o versículo 9. Isso significa que, por mais que os inimigos se levantem contra a igreja, ele vai nos garantir a vitória. Ele põe termo à guerra. Toda a aflição, todo o sofrimento que a igreja está passando, e nós não temos conhecimento de quantos irmãos são presos, massacrados, torturados e mortos em vários lugares do mundo. O Senhor tem dado limite a tudo isso naquele grande dia, quando Jesus voltar e vai cessar esse espírito de antideus que opera no mundo, que maltrata, que persegue, que mata, que destrói a igreja. O Senhor vai voltar e vai garantir a vitória. E esses inimigos da igreja, que também são inimigos de Deus, serão vencidos. Por isso que ele põe termo. Irmãos, tudo isso que nós estamos passando já foi colocado um limite de Deus. E como diz o próprio Paulo, o apóstolo Paulo diz que não vem nenhuma tentação que seja sobre-humana. Tudo que nós estamos passando, todas as nossas adversidades, há um limite, há um linear da direção e do governo de Deus, e por mais que estejamos passando por todas essas adversidades, um dia vai passar, porque o Senhor já estabeleceu limites. Assim como ele limitava os inimigos de Israel. O Senhor desfaz a força do inimigo. Ele quebra o braço forte de Faraó. Ele quebra o braço forte de Nabucodonosor na Babilônia. Ele quebra o braço forte do Império Romano. Ele quebra o braço forte do Anticristo e de Satanás. Porque o Senhor, nosso Deus, ele luta, ele faz maravilha a nosso favor. Ele faz coisas grandes e novas. E nós precisamos contemplar, como diz o versículo 8, vinde contemplar as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. A perspectiva de Isaías, de Ezequias, era olhar para o Senhor, findando e destruindo tudo aquilo que desolava o povo de Israel e a igreja do Senhor. Era uma visão profética. E nós precisamos olhar assim, naquele grande dia que Jesus voltar. Toda a assolação e destruição que tem vindo sobre nós contra a igreja do Senhor vai cessar, porque Deus vai fazer destruir toda a obra forjada contra a igreja. Ele faz coisas grandes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, como diz o salmista, no Salmo 126, versículo 3. Quero finalizar, então, pensando nessas três ações, para nos trazer a memória de que o Senhor está agindo e operando e governando todas as coisas. Nada fugiu do controle do Senhor. Deus é, Deus está e Deus faz maravilhas para glorificar o seu nome, para exaltar o seu nome. E ele nos chama nesta noite a ter uma ação diante dessas ações de Deus para nossas vidas. E a ação que ele nos convida a ter, mesmo em meio a essas aflições, em meio a esse caos, em meio a essas lutas que estamos vivendo, cada luta, cada dimensão, cada um na sua individualidade, o Senhor nos convida a olhar para as suas ações e agir conforme ela, com uma ação de aquietai. O versículo 10 diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Nós somos convidados a olhar as ações de Deus e descansar, e se aquietar, e se refugiar, e se encontrar fortalecido nele. A quietude de alma deve ser o resultado do que conhecemos de Deus. Quanto mais experimentamos viver com Deus, mais aprenderemos quem Ele é. Iremos usufruir dele estar em nós. E experimentaremos o que Ele é capaz de fazer.
Que possamos continuar confiantes, irmãos. Por mais que os mares se levantem, por mais que a terra trema, por mais que brame e se levante os inimigos, por mais que as adversidades venham em todos os campos em nossas vidas, Deus é, Deus está, Deus faz maravilhas em nosso favor, para que possamos nos aquietar nele e descansar em seus braços. A quietude é o certificado de nós experimentarmos a doce e maravilhosa presença de Deus, que é e que faz maravilhas ao nosso favor. Que o Espírito Santo de Deus possa, como um rio tranquilizador, um rio que aquieta a nossa alma, um rio que nos traz paz, serenidade, um rio que nos traz segurança, que o Espírito Santo de Deus possa visitar a nossa cidade, a nossa vida, levando a compreendermos quem é o nosso Deus, levando a nós a experimentarmos que Ele está em nós e deixando que Ele faça cumprir com o teu poder e com a sua glória os seus propósitos, para que possamos glorificá-lo e descansarmos nele. Ele está no controle. Ele nunca perdeu o controle. Que o Senhor possa nos trazer esperança. Esperança olhando para a glória. Esperança olhando para o que Ele já fez por nós. Ele já completou a obra. Ele já cumpriu. Nós só estamos esperando a última fase, de Ele vir nos buscar para concretizar o último estágio de nossas vidas, que é o estágio da glorificação. Que estejamos tendo esperança no Senhor, por mais que estejamos vivendo dias difíceis. O Senhor cuida de nós. Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza e socorro presente. Amém?